Hoje, no nosso curso de Geometria Analítica, vamos falar sobre hipérboles. As hipérboles são as últimas das cônicas que nós vamos ver no curso. E no final desse vídeo você vai entender por que círculos, elipses, parábolas e hipérboles são chamadas cônicas. Assim como nós fizemos com círculo, parábola e elipse, nós vamos definir a hipérbole usando distâncias. E, de novo, nós temos dois focos, os dois pontos F1 e F2 aqui na figura. Existe o centro. E o ponto genérico da hipérbole, que é o P, tem a seguinte propriedade. A distância do ponto genérico P até o primeiro foco F1 menos a distância do ponto genérico P até o foco F2 em valor absoluto, ou seja, o valor absoluto da diferença dessas distâncias é igual a uma constante fixa, que nós vamos chamar de 2azinho. As distâncias aqui nesta figura estão indicadas por D1 e D2. Esta é a distância do ponto P até o foco F1 e D2 é a distância do ponto P até o foco F2. Todos os pontos desta linha têm o valor absoluto da diferença entre as distâncias até os focos iguais a uma constante. E assim como nós fizemos com as outras curvas, nós vamos posicionar os eixos x e y na posição que seja mais conveniente para nós. A origem vai coincidir com o centro da hipérbole. O eixo focal, ou seja, a reta onde os dois focos estão situados, é o eixo do x. Com isso, nós podemos definir as coordenadas de F1 como sendo menos C, 0, onde, de novo, C é a distância entre o foco até o centro, e com isso F2 fica com as coordenadas C, 0. Nós temos também dois pontos que não estão mostrados aqui na figura, mas que são os vértices da hipérbole. O vértice V1 vai ter as coordenadas menos azinho 0 e o vértice V2 vai ter as coordenadas azinho 0. Ou seja, a distância do centro até o vértice é a distância A, e a distância do centro até o foco é a distância Czinho. De novo, nós vamos introduzir uma distância Bzinho, tal que B ao quadrado seja igual a C ao quadrado menos A ao quadrado. Percebendo aqui que, ao contrário da elipse, o C é maior do que A. Na elipse era o A que era maior do que C, se você lembrar. Chamando as coordenadas do ponto genérico P de x e y, nós podemos transformar esta igualdade que define a hipérbole em uma equação, que vai ser a equação canônica da hipérbole. Eu não vou fazer essa transformação em detalhes, mas ela está no PDF linkado na descrição. A equação é esta aqui. Muito parecida com a equação da elipse. A única diferença, na verdade, é que a elipse tinha um sinal de mais, onde a hipérbole agora tem um sinal de menos. Os denominadores nos dão os valores do azinho, que nós vamos chamar de semi-eixo real, ou seja, a distância entre o centro até o vértice. E o Bzinho, que não aparece na figura. Bem, você tem, pela igualdade que nós usamos aqui,
que o Bzinho é a raiz quadrada de C ao quadrado menos A ao quadrado. Ok? Mas o que isso quer dizer na figura? Esta igualdade aqui, na verdade, quer dizer que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Existe um triângulo retângulo aqui em algum lugar. Vamos ver. O Bzinho, na verdade, está ligado a um ponto que não pertence à hipérbole. Estes dois pontos aqui, que no desenho são chamados de B1 e B2, têm as coordenadas 0 menos Bzinho, porque esse ponto está abaixo do eixo X, e o ponto B2 tem as coordenadas 0, Bzinho. Junto com os vértices da hipérbole, estes dois pontos, B1 e B2, formam um retângulo. Estes 4 pontos são os pontos médios dos lados de um retângulo. E o que é importante neste retângulo, que aqui é desenhado com essa linha tracejada? Os vértices deste retângulo, que aqui na figura são os pontos C, D, E e F, são pontos por onde passam estas duas retas, que eu vou chamar de Rzinho e Szinho. R e S são as assíntotas da hipérbole. E o que são assíntotas? Assíntotas são retas das quais a hipérbole vai se aproximando cada vez mais, sem nunca encostar nelas. Da mesma forma que do lado esquerdo, este ramo da hipérbole, à medida que x vai diminuindo, vai se aproximando cada vez mais das retas R e S, sem nunca interceptar as retas. Essas retas são assíntotas. Matematicamente, usando a linguagem do limite, o que você tem é que, à medida que x tende a infinito, a hipérbole, ou seja, os pontos que satisfazem esta equação, tendem aos pontos que pertencem a esta assíntota com o mesmo valor de x. Usando os valores de Azinho e Bzinho, nós podemos deduzir as equações destas assíntotas. R é uma reta crescente, tem como equação y igual a Bzinho sobre Azinho x. O que é fácil de ver, porque você lembra que na equação reduzida da reta, o coeficiente do x é ΔY sobre ΔX. O ΔX é Azinho, o ΔY é Bzinho. Logo, a equação desta reta R é y igual a B sobre A vezes x. Analogamente, a reta S, que é uma reta que está descendo, ela tem ΔY menos B e ΔX Azinho. Então, tem esta equação. E se a partir da equação você quiser saber qual é a distância do centro até o foco, e aí nessa hora você usa a igualdade que nós havíamos mencionado antes. C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. O que mostra que C é a hipotenusa deste triângulo retângulo. Vamos descobrir as equações destas hipérboles aqui. Primeiro, a hipérbole de cima. Este vértice aqui está em 2, 0. A distância dele até o centro é 2. Isso já nos diz que o Azinho é igual a 2. Aqui no desenho, nós devíamos ter o retângulo cujos vértices são atravessados pelas assíntotas. A distância do centro até o ponto médio do lado de cima do retângulo é o valor de Bzinho. Então, para esta hipérbole, o Bzinho vale 1.
Só com essas informações nós já podemos escrever a equação da hipérbole. x2 sobre o 2 ao quadrado, que é 4, menos y ao quadrado sobre 1 ao quadrado, que é 1. Tudo isto igual a 1. E aí eu pergunto, qual é o valor de Czinho? Bem, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, o que nos diz que C ao quadrado vai ser igual a 5. E daí o C é igual a raiz de 5, que é 2, alguma coisa. Aqui um foco a essa distância de 2, alguma coisa do centro, e do outro lado o outro foco a uma distância de 2, alguma coisa do centro. Com isso, nós calculamos as coordenadas dos focos. Chamando de F1 esse foco da esquerda, eu tenho que as coordenadas de F1 são menos raiz de 5, 0. E chamando de F2 este outro foco, eu tenho que as coordenadas de F2 são raiz de 5, 0. E as equações das assíntotas? Esta primeira assíntota, que eu decidi chamar de R. Bem, basta pensar em termos de ΔX e ΔY. O ΔY é 1, então já y é igual a ΔY é 1 e o ΔX é 2. Então o coeficiente do x é 1 meio x. E a outra assíntota, que eu vou chamar de S. O ΔX é 2 de novo, mas o ΔY é menos 1. Menos 1 meio de x. Vamos agora fazer a mesma coisa para a hipérbole de baixo. O valor de Azinho, basta pegar esta distância aqui, é 3. O valor de Bzinho, basta olhar para esta distância aqui, é 2. Com isso, já podemos escrever a equação como sendo x ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é 9, menos y ao quadrado sobre 4, que é 2 ao quadrado. Tudo isto é igual a 1. O valor de C, que é a distância do centro até o foco, eu descubro vendo que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. C ao quadrado é igual a 13. Logo, C é igual a raiz de 13. Isso me dá as coordenadas dos dois focos. F1 é menos raiz de 13, 0. E F2 é raiz de 13, 0. E as equações das assíntotas R e S? Em R é uma reta que tem como equação y igual a o ΔY é o valor de B, o ΔX é o valor de A. Então, B sobre A vai me dar 2/3 de x. E a outra assíntota, S, tem uma equação parecida com o sinal do coeficiente do x trocado. Assim como nós fizemos com a elipse, com a hipérbole nós também podemos calcular a excentricidade da mesma maneira, Czinho sobre Azinho. Mas como desta vez o Czinho é maior do que o Azinho, a excentricidade da hipérbole sempre vai ser maior que 1. Lembrando que este triângulo retângulo tem lados Bzinho, Azinho e Czinho. Se o C for muito maior do que o A, isso significa que a hipérbole é, por assim dizer, pouco curva. Ela é um pouco mais estreita. Essa hipotenusa vai ser bem grande em relação a este cateto horizontal Azinho. Então, este é o caso em que a excentricidade da hipérbole é grande. Olhando para outra figura, lembrando que a hipotenusa é Czinho, Bzinho é o cateto vertical e o Azinho é este cateto horizontal, nós vemos que se a excentricidade for próxima de 1 é porque C e A têm valores parecidos, muito parecidos. Isso significa que este triângulo retângulo tem que ser bem baixinho.
bem estreito, logo B vai ser bem próximo de zero. E a hipérbole vai ter essa cara achatada. Agora, assim como nós fizemos com a elipse e a parábola, nós vamos ver como partir de uma equação que está na forma geral e chegar na equação reduzida da hipérbole. E você já lembrou, nós vamos precisar completar quadrados. Esta equação aqui equivale à seguinte equação, que a gente constrói simplesmente agrupando os termos em x, colocando 4 em evidência, já que aqui eu tenho 4 e menos 8 como os coeficientes de x, agrupando os termos de y à direita, colocando 9 em evidência, já que eu tenho 9 e 36 como os expoentes do y. E já deixei de propósito aqui os espaços para a gente completar os quadrados. Lembrando que o objetivo é fazer com que tudo que está entre parênteses seja substituído por algo como x menos um valor elevado ao quadrado. E da mesma forma aqui do lado do y, tudo que está entre esses parênteses vai acabar se transformando em y mais alguma coisa ao quadrado. X ao quadrado menos 2x mais alguma coisa tem que ser o produto notável, que é o quadrado desta diferença. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Bem, se 2 vezes o primeiro pelo segundo é 2x, significa que o segundo é 1. Logo, quando eu elevar o segundo ao quadrado, o resultado vai ser 1. Confere, x menos 1 ao quadrado. X ao quadrado menos 2x mais 1. Perfeito. Como eu somei mais 1 aqui, dentro dos parênteses, e tudo que está entre parênteses está sendo multiplicado pelo 4, eu preciso também somar mais 4 aqui do lado direito, para a igualdade continuar valendo. Agora, o lado do y. Este produto notável, que é o quadrado de uma soma, tem que dar y ao quadrado mais 4y mais alguma coisa. Bem, 4y é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Logo, o segundo tem que ser 2. Confere. Y mais 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes y, 4y, mais o segundo ao quadrado, 4. Como eu somei 4 ao que estava entre parênteses, e o que está entre parênteses está sendo multiplicado por menos 9, isto equivale a somar menos 36. Eu preciso acrescentar menos 36 ao lado direito da igualdade também, para a igualdade continuar valendo. Fazendo todas as contas, eu chego a esta equação aqui. 36 do lado direito. Para transformar isto na equação de uma hipérbole, basta dividir os dois lados da igualdade por 36. O que vai me levar a esta equação aqui, que tem a cara da equação de uma hipérbole, a não ser pela presença destes números sendo subtraídos ou somados de x e de y. Assim como aconteceu no círculo, na parábola, na elipse, estes números 1 e menos 2, que são números que estão sendo subtraídos de x e de y, são as coordenadas do centro da hipérbole, 1 e menos 2. Na figura, a hipérbole representada por esta equação é esta hipérbole mais escura. Percebe que ela não tem o centro na origem, mas sim no ponto 1 menos 2. Ela é obtida a partir da hipérbole mais clara aqui da figura, que é a hipérbole que tem esta equação, perceba os mesmos denominadores, através de uma translação. Ou seja, nós deslizamos esta hipérbole que tem esta equação mais simples, de forma que o centro dela agora ficasse nas coordenadas 1 menos 2.
a equação se transforma. Em vez de x ao quadrado, nós temos x menos 1 ao quadrado. Em vez de y ao quadrado, nós temos y mais 2 ao quadrado. Ou seja, a partir da equação mais simples, nós subtraímos as coordenadas do centro. O centro, em vez de 0, 0, passa a ser HH. E os outros pontos importantes da hipérbola também ficam deslocados. Nas assíntotas, a inclinação das assíntotas continua a mesma. Ou seja, os coeficientes do x continuam iguais, b sobre a, tanto na hipérbole original quanto na hipérbole deslocada. Mas agora y e x têm subtraídos k e h, respectivamente. Vamos trabalhar com esta outra equação aqui, na forma geral, parecida com aquela que nós tratamos agora há pouco. Completando os quadrados, fazendo tudo do jeito que nós devemos fazer, nós chegamos à seguinte equação. Parecida com a equação onde nós chegamos no outro exemplo, pela exceção do fato de que o lado direito da igualdade agora é 0. Então agora não temos como fazer o lado direito desta equação virar 1. O que isso quer dizer? O que essa equação representa? Não é uma hipérbole, como nós estamos acostumados a ver. Nós podemos escrever esta equação da seguinte forma. Você lembra que alguma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado, ou seja, a ao quadrado menos b ao quadrado, pode ser escrito como o produto de a mais b vezes a menos b. Usando esta igualdade aqui, nós vamos ter 2x menos 1 mais 3y mais 2 vezes a diferença. E tudo isso é igual a 0. Se eu tenho um produto cujo resultado é 0, é porque um dos dois fatores é igual a 0. Se o primeiro fator for igual a 0, ou seja, que está dentro do primeiro par de colchetes, eu vou chegar a esta equação. Agora, se for o segundo fator igual a 0, ou seja, este lado direito aqui do produto igual a 0, nós chegamos a 2x menos 3y menos 8 igual a 0. Só fazer as contas aqui dentro do colchete, você vai chegar a isso. Dizer que esta equação aqui, o produto deste fator por este outro fator é igual a 0, equivale a dizer que o primeiro fator é igual a 0 ou o segundo fator é igual a 0. Então, estas duas expressões representam a mesma coisa que a equação original. Os valores de x e y que satisfazem uma ou outra destas equações são soluções da equação original. Estas duas equações não representam uma hipérbole, na verdade elas representam duas retas. Você reconhece aqui que são duas equações cartesianas de retas. Desenhando estas duas retas, que eu decidi chamar de R e de S, com estas equações nós chegamos a esta situação. Isto é um exemplo de uma hipérbole degenerada. Assim como nos vídeos anteriores nós vimos que equações com esta forma podem representar um único ponto ou um conjunto vazio, é possível também que uma equação desta forma represente duas retas concorrentes. Elas se cruzam aqui em um determinado ponto. Até agora nós vimos hipérboles com eixo focal horizontal. Nós também podemos ter hipérboles com eixo focal vertical. E aí a equação muda um pouco. Quem ganha o sinal negativo agora é o x. E vamos combinar agora chamar o denominador do lado do x de bzinho, para sermos coerentes e fazer com que o bzinho sempre seja um ponto que está no eixo
imaginário da hipérbole. E agora o termo do y fica com um sinal positivo. Então, quando isto acontece, quando a equação tem esta forma, a hipérbole tem o eixo focal vertical. Lembrando que o eixo focal é onde ficam os focos, F1, F2, os vértices A1 e A2. A distância entre os dois vértices é 2 azinhos, só que agora os dois vértices estão no eixo Y, então vamos manter o azinho junto do Y quando a hipérbole tiver esta posição. E agora as assíntotas, que eu chamei de RS aqui, também vão ter equações diferentes. O ΔY agora é o azinho, então o coeficiente do x vai ser azinho sobre o ΔX, que agora é o Bzinho, x. E S, a outra assíntota, também vai ter como coeficiente do x uma fração que tem o azinho no numerador e o Bzinho no denominador, sendo que a diferença agora é que o sinal é negativo. E no caso geral as coisas mudam de acordo. No caso geral, nós temos, a partir da equação da hipérbole, com o termo em x, com sinal negativo, e o termo y em sinal positivo, nós chegamos à equação mais geral, que tem de x e de y subtraídos h e k, que são as coordenadas do centro. E todo o resto acontece de forma parecida com o que aconteceu com as hipérboles que têm eixo focal horizontal. Tudo isso está resumido no PDF, na descrição, e você deve fazer exercícios para se acostumar com essa ideia. E isto encerra a parte do nosso curso sobre cônicas. E por que as cônicas são chamadas de cônicas? Porque elas podem ser obtidas fazendo uma seção de um cone duplo com um plano. Esta primeira seção é feita com um plano paralelo à base do cone. A interseção deste plano com o cone é um círculo. Se o plano não estiver paralelo à base do cone, estiver um pouco inclinado, como aqui, a interseção do plano com o cone vai ser uma elipse, desde que a inclinação do plano não seja a mesma que a inclinação do lado do cone. Se a inclinação do plano for igual à inclinação do lado do cone, você vai ter uma parábola. Perceba que este plano aqui tem a mesma inclinação que o lado do cone. E por último, como nós vimos hoje, se o plano seccionar o cone numa inclinação maior do que o lado, você vai ter uma hipérbole. Por algum motivo, o autor dessa figura decidiu desenhar duas hipérboles. Aqui tem uma hipérbole, cada parte dessas é um ramo da hipérbole. E essa aqui é outra hipérbole, com os seus dois ramos. Então, vou escrever aqui outra hipérbole. O interessante é que quando nós definimos círculo, elipse, parábola e hipérbole, nós fizemos isso sem mencionar nada sobre cones. Nós pensamos em distâncias, lembra? O círculo é o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância do centro. A elipse é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias até os dois focos é constante. A parábola envolvia o foco e a diretriz, e eram todos os pontos cuja distância do ponto até o foco era igual à distância do ponto até a diretriz. E a hipérbole agora que nós definimos hoje, usando a diferença das distâncias de cada ponto até os dois
focos. As definições que nós vimos nos vídeos, que envolviam só distâncias, focos e diretrizes, coincidem com as definições em termos de seções de cones, ou seja, interseção de planos com cones. É claro que isso pode ser provado que uma definição em termos de focos, diretrizes, etc., e distâncias, equivale à definição em termos de cones e planos seccionados. Aqui, nesta outra figura, temos algo parecido. Este plano verde seccionando o cone na mesma inclinação que o lado do cone vai me dar a parábola. Este plano vermelho tem uma inclinação menor do que a inclinação do lado, vai me dar uma elipse. Este plano roxo é o plano vertical, me dá a hipérbole. E aí você percebe por que a hipérbole tem dois ramos, porque este plano secciona o cone tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Isso é um cone duplo. Parece que nessa figura não tem círculo, mas eu tenho um caso interessante aqui. Ó. Este plano aqui intercepta o cone exatamente no vértice. Isto é uma cônica degenerada, que nós vimos no caso do círculo. Esta cônica degenerada corresponde só a um ponto. Este outro plano aqui, que parece que também passa pelo vértice, na verdade, com certeza ele também passa pelo vértice, é a nossa hipérbole degenerada, que nós vimos hoje. Também é uma cônica degenerada. São retas concorrentes. Se você usar a imaginação, você vai ver que este plano intercepta os cones de forma que a interseção é exatamente este par de retas formando um X. E, por último, este plano cor-de-rosa, que parece que encosta suavemente no cone, com a mesma inclinação que o lado do cone, sem exatamente cortá-lo. Isto também vai ser uma cônica degenerada, mais especificamente uma parábola degenerada, que vai aparecer como uma única reta. E pronto. Com isso, nós terminamos a parte do curso sobre cônicas. No PDF na descrição, você já pode fazer os exercícios dos capítulos 20 e 21. Bom estudo e até o próximo vídeo.